Imagine passando por seu dia normal, quando de repente você começa a sentir um forte impulso de Deus. Neste vídeo, exploraremos 7 sinais diferentes de que Deus pode estar tentando falar com você. Sinal número 1. Você continua ouvindo a mesma mensagem repetidamente. Uma das maneiras comuns que Deus usa para chamar sua atenção é repetir certas mensagens ou passagens bíblicas várias vezes. Por exemplo, imagine que você ouça um sermão sobre ter integridade e mais tarde, ao abrir sua Bíblia, seus olhos se fixem em Provérbios 11:3 que diz: "A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói." Na manhã seguinte, na igreja, o líder de louvor ora sobre ter integridade e pureza em tudo o que fazemos. Naquela tarde, você liga o rádio e o pregador está falando sobre integridade na vida de José. Nesse ponto, você precisa se perguntar: Deus está tentando me dizer algo sobre integridade? Existe uma alta probabilidade de Deus estar tentando transmitir essa mensagem a você. O problema é que, se você ignorar essa mensagem, há uma grande chance de algo dar errado se desobedecer. Às vezes, Deus destaca exatamente o mesmo verso repetidamente, até que você compreenda. Sinal número 2. Você tem uma falta de paz em relação a algo. Como seguidores de Cristo, podemos ter a certeza de que Deus nos concederá paz sobrenatural em relação às questões e decisões de nossas vidas, à medida que o buscamos. Filipenses 4:7 promete que a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. No entanto, se você perceber que falta paz em relação a uma decisão ou situação importante, isso é um sinal claro para parar e refletir sobre o que está fazendo, esperando pela direção de Deus. Por exemplo, talvez você queira se casar com alguém, mas por algum motivo, continue sentindo uma forte resistência em seu espírito. Isso é Deus dizendo para proceder com cautela. Se você não consegue se livrar da sensação de que algo está errado, há grandes chances de que, nesses momentos, Deus esteja falando com você através dessa falta de paz, dizendo para abordar essas preocupações ou aguardar um momento. Deus usa essa inquietação interna como uma forma de orientação e proteção. Você teria se metido em muito menos problemas se tivesse aprendido a obedecer à pequena voz silenciosa em seu espírito. Da próxima vez que se sentir confuso ou ansioso sobre uma decisão, fique em silêncio diante do Senhor. Peça a Ele para tornar sua vontade clara e assegurar os próximos passos. Essa falta de paz está lá por um motivo importante, alertando você de que precisa buscar o rosto dele em relação ao que é melhor. Sinal número 3. Você está passando por um difícil teste. É contraditório, mas às vezes Deus pode usar dificuldades para chamar sua atenção quando tudo está indo. De maneira tranquila, você pode acabar seguindo sua fé de forma automática. Talvez até começar a sentir que não precisa mais da orientação de Deus. No entanto, quando surge uma crise, como doença, perda de emprego ou uma tragédia familiar, de repente, sua necessidade desesperada por Deus volta a se destacar de forma intensa. Os momentos difíceis têm o poder de direcionar nosso olhar de volta para Jesus quando o mundo deixa de fazer sentido. Por exemplo, imagine que você conseguiu um novo emprego e de repente ficou ocupado demais para orar, jejuar ou até mesmo ir à igreja. Então, alguns meses depois, você perdeu esse emprego. Essa perda não é para prejudicar você, mas para trazê-lo de volta a si mesmo, mostrando que você não pode fazer nada sem a graça de Deus. As provações têm o poder de nos humilhar e nos lembrar o quanto precisamos dele. As dificuldades se manifestam de diversas formas, como desastres financeiros, crises de saúde ou perdas, mas Deus não as quer para nos derrotar. Pelo contrário, Ele permite que elas chamem nossa atenção para que nos aproximemos dele e permitamos que Ele aperfeiçoe a nossa fé. Tiago 1:2-4 nos diz: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma." Sinal número 4. Por meio de uma repreensão franca. Há um ditado que diz que a verdade dói, e isso é especialmente verdadeiro no âmbito espiritual. Se alguém confronta você sobre uma área de sua vida que precisa de mudança, não o ignore, pois isso pode ser Deus usando aquela pessoa como seu porta-voz. Às vezes,
Você pode notar que algumas pessoas fazem coisas e saem impunes, mas, quando se trata de você, sempre acaba sendo descoberto. Feridas causadas por um amigo podem ser confiáveis, mas um inimigo multiplica beijos. Em outras palavras, ouça aqueles que realmente se importam com você e muitas vezes o corrigem quando você erra. Às vezes, suas palavras podem machucar, mas Deus as está usando para manter você consciente de seu estilo de vida. Sua tendência natural pode ser ficar na defensiva, mas e se Deus estiver usando seu amigo para protegê-lo das consequências do pecado não controlado? Essas repreensões, embora dolorosas, são presentes que ajudam a evitar retornar dos caminhos errados, não menosprezar a correção de Deus quando ela vem por meio de um amigo cuidadoso e ser rápido para ouvir, recebê-la humildemente e fazer quaisquer mudanças às quais Deus o guia em resposta. Esses momentos nos preparam para o crescimento. Sinal número 5. Você tem sonhos ou visões recorrentes. Isso pode parecer estranho, mas Deus às vezes fala por meio de sonhos ou visões, mesmo nos dias de hoje. Embora nem todos os sonhos possam ser inspirados por Deus, Ele pode e os utiliza para comunicar suas verdades e fornecer avisos ou informações oportunos. Por exemplo, lembre-se do exemplo de José e Faraó em Gênesis. Deus lhes deu sonhos repetidos sobre o futuro. Em Atos 16, Paulo teve uma poderosa visão de Deus direcionando-o a levar o Evangelho à Macedônia. Hoje, Deus ainda pode dar sonhos visionários para expandir nossa capacidade, como o líder empresarial que sonha com uma nova iniciativa ousada, que cria milhares de empregos, ou visões que nos lembram de nosso propósito, como a mãe desanimada acordada a noite toda com um filho doente, que de repente vê uma visão das gerações futuras impactadas por seu compromisso com a família. Sinal número 6. Você tem uma forte impressão de fazer algo. Já teve uma forte e inegável vontade de repente tomar conta de você para ajudar alguém em necessidade. Talvez ligar para um amigo cujo nome vem à mente, oferecer-se para orar por um estranho, doar dinheiro para uma causa ou pessoa específica, ou compartilhar palavras de escritura com alguém que está sofrendo. Se você experimenta esses estímulos do Espírito Santo, é crucial seguir adiante em vez de se convencer do contrário. Quando você obedece ao que pode parecer um pensamento aleatório, bênçãos incríveis frequentemente resultam. Você pode fazer uma diferença eterna na vida de alguém. Pense em Filipe em Atos 8. Um anjo falou com ele e instruiu-o a descer por uma estrada específica, onde providencialmente encontrou um oficial etíope em busca da verdade. Filipe explicou o Evangelho, e o homem entregou sua vida a Cristo naquele momento. E se Filipe tivesse ignorado o impulso, quando sentir o desejo de agir com fé, seja para doar a um ministério, pedir desculpas a alguém ou iniciar uma conversa espiritual na fila do mercado, faça isso. Deus engenhou soberanamente aquele encontro divino e você tem a oportunidade de desempenhar um papel em seu incrível plano. Claro, use sabedoria e sempre verifique os motivos egoístas, mas uma impressão verdadeiramente conduzida pelo Espírito se alinhará com as Escrituras e produzirá bons frutos. À medida que você caminha em obediência a esses estímulos, experimentará a alegria sobrenatural de se associar ao trabalho de Deus no mundo. Sinal número 7. Você tem uma convicção persistente da consciência. Um sinal certo de que Deus quer sua atenção total é quando Ele continua trazendo algo à sua consciência repetidamente até que seja corrigido. Por exemplo, digamos que você teve uma séria discussão com um amigo e, como resultado, cortou relações com essa pessoa. Mas após algum tempo, você descobre que sua consciência continua pesando sobre você para se desculpar. Isso continuará a persistir até que você obedeça às instruções de Deus. 1 João 3, 21-26 diz: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Não ignore uma consciência sobrecarregada por questões não resolvidas. Deixe seu coração ser sensível para cumprir, como 1 João 1:9 nos assegura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus disciplina aqueles a quem ama, e a convicção de uma consciência sobrecarregada significa que Ele está apelando a você para andar corretamente, para que nada atrapalhe seu relacionamento com Ele. Então aí está.
Obrigado por assistir. Se você ama nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal no YouTube.